Ok, mais uma vez então já vamos cumprimentando a todos, né, que estão acompanhando já mais um dos nossos vídeos encontros e destacando sempre, né, o grandioso prazer de nós estarmos sempre reunidos para esses momentos importantes, né, no qual nós íamos falar dos Yoga Sutras. Eu confesso já, né, até de forma muito rápida abordando essa questão, que eu fiquei um pouco incomodado, não seria a palavra incomodada, mas eu fiquei um pouco mexido, por assim dizer, né, com a questão do equívoco que nós estávamos cometendo no vídeo anterior. Eu gostaria de aproveitar alguns minutos, né, desse vídeo do Sutra de número 48, né, que nós vamos estar tratando hoje. E esse Sutra de número 48, ele é muito importante, porque, assim como todos os outros, né, mas ele é apenas complementar a base, né, do 47, né, do encontro que nós abordamos no vídeo passado. Então ele traz um complemento. Cada sutra, na verdade, ele traz um complemento, né? Ele é uma escada construtiva, é os pontos, é os fios que se ligam. E o Sutra de número 48 que nós vamos ver hoje, ele também é um fio, né, que está conectado ao Sutra de número 47, né? O Sutra de número 47 foi o vídeo anterior no qual nós estávamos falando sobre quando que começa, né, a aparecer a luz espiritual, o alvorecer espiritual na vida, né, do sadhaka, do yogi. Aí nós estávamos falando de forma equivocada que era quando chegasse ao nível de Savitarka, né, que estaria tudo dissipado, que estaria já dissipando-se, né, a todas as confusões mentais, as irrealidades, né, aí da vida. E nós, posteriormente, nós percebemos, já identificamos, né, que nós estávamos equivocados e nós falamos que era no nível de Nirvikara, né? Aí nós queremos fazer esse melhor, né, abordar um pouco melhor essa parte, né? Claro que não se perde nada do que foi dito no vídeo anterior, porque você vai fazer o complemento, né? Você apenas vai fazer o complemento, você apenas vai ter ciência quando reassistir aquele vídeo encontro ou quando rememorar, né, esses pontos, você apenas vai fazer a conexão vendo que há esse pequeno equívoco, né? Então, ou seja, nós vamos estar fazendo hoje novamente repassar por cima deste ponto, só que com um outro enfoque, né? Um outro enfoque. A gente vai recapitular brevemente o que lá foi dito, né, para nós pegarmos o fio. Depois nós vamos fazer uma conexão com outro enfoque, chegando mais uma vez até o ponto que nós queremos. É muito importante nós vermos, esse é o vídeo de número... O vídeo encontro de número 17, tá? 17, é o Sutra de número 17, que ele fala de Asampranjnata Samadhi e Asampranjnata Samadhi. Né? O que é interessante nós lembrarmos desse vídeo, reassistirmos esse vídeo, voltarmos lá atrás e vermos esse vídeo. Porque esse vídeo ele é muito interessante e ele serve para este momento. Aquele vídeo lá, o 17, ele fala de forma aberta, né? Ele fala de forma universalizada, pontos que são desmembrados nesses sutras aqui. Esses sutras aqui, eles tratam de forma desmembrada, né? Desmembradamente, de fatos que acontecem de forma universalizada, de forma geral, abordada naquele sutra, que vem, né, trazer todo um grande complemento com esses sutras aqui. Né? Lembra que nós estamos comentando sobre Asampranjnata Samadhi, nós estamos falando sobre o Prajna, né, que é o conhecimento elevado, né, do Pratyahara, do conteúdo que está dentro de Chitta, dentro da mente naquele exato momento, que posteriormente, né, quando esse conhecimento elevado ocupa, né, Chitta ocupa a mente, e somente ele está dentro da mente, a mente, né, Chitta está pronta
para o próximo passo, que é o passo de Niroda, né? Que aquele passo de Niroda é o momento no qual é feita uma supressão desta semente, do conteúdo que está dentro dela, e a partir deste momento ele começa a adentrar esta nuvem, né? A nuvem de Samadhi, que é um momento de uma precipitação que ocorre dentro da mente, dentro de Chitta. É um momento de muita calma, um momento de transição, uma transição, eu não vou dizer brusca, mas uma transição no qual envolve uma certa energia, né? Ali uma certa agitação, né? Entre aspas, não agitações físicas, mas agitações muito profundas, né? Muito espiritualizada, que de forma natural, uma naturalidade, quando o yogi estiver verdadeiramente pronto para ultrapassar esse nível, a coisa acontece de modo muito suavizado, muito tranquilo. E o que acontece? Que as próprias deficiências nos veículos do yogi, né? A própria acerbação, né, do yogi, a própria ansiedade de as coisas acontecer, a própria vontade, não um desejo espiritual concreto, mas uma vontade humana, né, ela coloca essas coisas todos no arremate. Quando o yogi permite-se levar, né, permite-se conduzir, ele faz então uma auto-entrega, ele diz assim, ó, seja feita por tua vontade, aí as coisas acontecem de forma tão natural, né, tão naturalizada. Ele é mesmo conduzido a ultrapassar esta nuvem, né? E chegando a ultrapassar esta nuvem, o que ocorre? Ele ultrapassa, né? Ele ultrapassa esses 3 pontos que nós estamos falando no vídeo anterior, né? Ele ultrapassa um nível consciencial, ele ultrapassa um nível do seu próprio corpo, né? Ele desmembra-se de um nível da mente para o nível da mente superior, né? Ele faz uma conversão nesse sentido, que é também, né, dentro dos níveis, né, dentro de um nível de um plano maior, né, que se desmembra em 4. Nós sabemos disso, desses 4 desdobramentos da semente. Lembram disso aqui, né? Nós podemos estar falando não com as mesmas palavras, mas a ideia, o fato, o foco é o mesmo, né? É o mesmo. Então, nesse exato momento, Samadhi ocorre, né? Samadhi ocorre. Esse estágio de Vitarka, no qual há estas confusões mentais, essas ilusões, essas formas de não conhecimento total e amplo das coisas, elas começam, né, a se dissipar e começam a ocupar a mente. Preste muita atenção que eu estou falando mente, né? Olha, não confunda o que eu estou aqui dizendo. Se nós estamos falando mente, significa que estamos ainda no primeiro nível. Tá? A consciência ainda, essa consciência superior ainda está atuando através deste veículo, tá? Então, quando nós estamos ali com o conteúdo preenchido, né, de nossas mentes, nós estamos com a mente toda ela preenchida nesse exato momento, né? Ela está então dissipando-se as ilusões, né? Ela está contornando, ela está dissipando, e quando ela começa então a ver, né, o som emitido através, né, das palavras que emitiu, o som atribuído aos determinados objetos sutis, ela começa a fazer o desmembramento, né, do conhecimento errôneo, do conhecimento tudo impuro, tudo irreal, e fica somente com o conhecimento verdadeiro. É o momento que ela está saindo então, né, desta Vitarka e adentrando o Savitarka. A partir do momento que ela começa a querer mergulhar mais profundamente, ela começa a querer se apropriar desse conhecimento profundo, e ela começa a querer ser uma joia transparente. Ela quer ficar somente observando, né, mergulhado, conectado a esse conhecimento profundo que jaz em todos os objetos. Então ela começa a entrar em estado de Savitarka, né? Savitarka Samadhi. É um estágio, né, um estágio no qual aí entra o que nós estamos falando para você. Ela vai entrar nesse tal Pranjanya, né, que é esse conteúdo desse conhecimento elevado que vai preencher todo o campo de Chitta. Quando todo o campo de Chitta for preenchido, né, com esse conhecimento elevado, né, quando ele for totalmente, conectado somente a isso, Chitta, a mente inflou-se somente disso, não há espaço para nenhuma distração, não há espaço mais para nada, somente este conteúdo
repete-se em um looping infinito. É muito interessante prestar atenção no que eu estou dizendo, porque é imperceptível essa repetição, mas essa repetição ocorre, né, por dados que já são comprovados cientificamente. A ciência já tem um conhecimento disso, não talvez nesse grau que nós estamos falando, mas a ciência já estuda, já tem o conhecimento sobre isso, que é, né, os átomos estarem vibrando constantemente, os átomos estarem, né, sempre trazendo uma repetição, sempre um apagar e um acender, né, uma descontinuidade, então isso faz com que haja um looping, né? Então, ou seja, as imagens que eu vejo são como fossem fotos de frames, né, batidas, repetidas constantemente dentro do meu campo. Então começa a ficar aquele momento de precipitação, e é um momento que o yogi começa a afinar-se, né? O yogi começa a adentrar, o yogi começa a fazer essas percepções, e ele quer rasgar esses véus, né? Ele quer rasgar esses véus. Aí, passado esse estágio, ele entra em Nirvikara, Savikara, né? Ele passa para o estágio de Savitarka, e ele começa então nesse primeiro estágio, que é o estágio de Savikara. Aí começa então, amados, aí que começaria então a chamada clarificação, né? Uma clarificação completa da memória, né? Porque Nirvitarka Samadhi diz que é atingido nesse período de clarificação da memória. Evidentemente, os portões, tudo, mas a partir dali começam então, né, a inundar a mente do yogi, né, uma nova forma de conhecimento. Percebe que nós estamos tratando aqui que não se perde nada do que disse no vídeo anterior, né? Ele começa a ter um conhecimento mais elevado acerca das coisas que rodeiam. Esse conhecimento humano, falho, errôneo, ilusório, distorcido, né, impregnado de emoções, impregnado de erros, ele vai todo embora da vida do yogi, né? As suas memórias, as suas impressões, porque nós temos hoje, né, quando a gente olha um objeto em nossa frente, vem a imagem dele e automaticamente já desce também uma imagem da memória, né, de preconceitos, de conceitualizações errôneas, de um conhecimento errôneo, um conhecimento espúrio, né, tudo distorcido do que nós temos referente aos objetos, né? Aí começa essas experiências todas serem banidas, todas elas sejam substituídas por coisas novas, né? É um período que nós estamos habitando dentro de nosso corpo causal, né? Corpo das causas. Então nós estamos fazendo já profundas transformações, profundas modificações, tá? Agora, fazendo uma conexão, quando que começa a espiritualidade, né? A espiritualidade, então, a habitar, né, a vida do yogi, uma espiritualidade profunda. Essa espiritualidade nós abordamos no vídeo anterior. Quando todas as ilusões foram dissipadas. Quando a gente fala ilusões, nós temos que entender que ainda estamos vivendo em uma ilusão. Mas eu quero dizer essa ilusão mais humana, essa ilusão grotesca, né? Por exemplo, assim, você percebeu que nós estamos sempre num mundo de incertezas, né? Percebeu? A gente nunca tem o completo. Eu estou aqui falando, percebe que eu estou, de um certo modo, tentando buscar as palavras, tentando buscar as conexões, buscando fazer as ligações. Aí você, do outro lado, tenta fazer uma ligação do que eu estou dizendo, tenta imaginar, me acha muitas vezes maluco, muitas vezes me acha a pessoa certa. Então tu percebe que nós não temos o exato, né? Porque se nós tivéssemos a verdade exata, nem precisaria nós estarmos aqui conversando, né? Se nós tivéssemos a verdade. Mas então nós não temos. O que acontece? Isso traz distorções, ilusões, achismos, conhecimentos errôneos, conhecimentos espúrios acerca de uma verdade que está muito mais contaminada por inverdades, ilusões. Tudo isso no plano de fundo, né? Tudo isso fica no plano de fundo, se você for fazer uma observação. Tudo isso jaz no plano de fundo. Então a gente mais não sabe do que mais sabe, né? A gente mais não sabe, porque sempre com dúvidas. Exemplo aqui, eu estou vendo aqui na minha frente um livro, né? Eu vejo páginas, né? Eu vejo aqui que eu passo as páginas, eu vejo tintas, eu vejo letras, eu sei ler as letras e tudo mais, mas percebe que a totalidade do livro, não do conteúdo escrito nele, mas a totalidade de que é um livro eu não tenho.
Eu não sei do seu processo, né? Eu sei que ele vem da árvore, mas não sei como é que faz o processo. Eu não tenho aqui as marcas impregnadas desse processo para mim poder analisar os conceitos, as leis, como que permite-se, né, a matéria desdobrar-se nesse sentido, como é que é a tinta, da onde que a tinta veio, como é que é, sabe? A gente não tem esses conteúdos, nós temos que fazer um estudo, né? Eu quero entender de folha, eu quero entender de papel. Aí eu vou ter que fazer um estudo, aprofundar-me, entupir-me o meu intelecto de conhecimentos mais espúrios ainda acerca disso. Tu percebe que a totalidade, as leis cósmicas, as leis espirituais, as associações, o que é os elementos, o livro, ser livro, né? Não pensar, mas ter todas as informações retidas, contidas, nós não temos. E no estágio de Samadhi é isso que nos traz, né? É nesse sentido que nos traz, nos preenche numa vividez, né? nos deixa preenchidos das distorções, tudo que nós possamos imaginar vai embora, some-se, né? Some-se de todos nós. Então nós temos com o chamado Prajna, né, o conhecimento total elevado de determinada coisa. É um conhecimento que invade-nos, né, e transforma-nos, modifica-nos, né, já vai aliviando nossos encargos, já vai transformando nós espiritualmente muito grande. Mas aí chega o momento da espiritualidade, né? Ainda diz aqui, nós complementamos no Sutra de número 47, né, nós complementamos, melhor dizendo, que todos esses siddhis, né, as perfeições, que são tratadas mais adiante aqui, as potencialidades adquiridas por yoga, tudo isso ainda é coisas espúrias, né, coisas pequenas. Mas quando a real espiritualidade começa a fazer parte da vida do yogi, aí nós vamos fazer o remendo aqui. Quando o yogi estiver, né, saindo de Savikara e partindo para Nirvikara, né? Quando estiver lá em Nirvikara, pronto para adentrar ao corpo búdico, ao veículo búdico, ele está nas portas, né? Ele está batendo aquela porta, ele está apenas abrindo esta porta que separa deste ambiente para o próximo ambiente. É um momento que a espiritualidade jorra-se, né, em cima dele. Aí nós fizemos uma complementação que é o momento, né? É um momento que nós não estamos mais servindo ao eu inferior, ou seja, esse eu inferior cheio de desejos, de ilusões, cheio de vontades espúrias. É um momento que nós torramos, né, muitos desses negócios e começamos a permitir que esparja, que jorre o eu superior sobre nós. Então o eu superior, ele é isento de erros, de equívocos, é isento de tudo isso. E o eu superior começa, né, a inundar nossas vidas. Nós começamos a ser as novas criaturas angelicais, iluminadas, né? Os nossos chakras começam a fazer vibrações e todos os conhecimentos, né, e toda a amplitude de situações que ocorrem no plano de fundo, né, no plano de fundo espiritualizado. É um momento de um alvorecer muito grande, né? É um momento de muita luminiscência, muita luminosidade. É um momento de uma transformação dentro de um círculo, de um campo de atuação, de uma humanidade. É um momento de espargir luz, né? É um momento de sair das trevas e ir para a luz. É um momento, né, que os olhos humanos, físicos, os ouvidos físicos e a boca física não passa mais a ser ela a coletora da verdade, né? Passa a ter uma função única atuando, né? Que essa função atribuída ao conhecimento, ao eu superior, começa já a espargir, já começa as luminiscências, e aí sim, né, a vontade de ser ele, a vontade de estar com ele, a vontade de estar permitindo que ele, né, dirija-nos, que nós aí nos invade, nos completa, e os mergulhos são mais fortes ainda, né? Aí a pergunta que nós podemos fazer: estamos imunes nesse exato momento? Não. Nós estamos com uma nova perspectiva de coisas, nós estamos observando as coisas numa real totalidade, né? Nós paramos, nós transformamos-nos por completo, mas ainda assim há riscos, né? Ainda assim há risco de quedas, porque nós temos um corpo causal cheio de imperfeições, né? Cheio de samskaras ainda, muito fortes, samskaras ainda que têm que ser vividos, têm que ser colhidos, sementes que já foram torradas. Então tem muitas situações ali, naquele exato momento. Claro que quando a gente vai aprofundando aqui em reflexão, a gente vai
vivenciando. Claro que mais coisas têm que ser colocadas, mas isso vai ser muito suficiente para você fazer a ligação, né, desse ponto. Então esse alvorecer, né, esse alvorecer começa a despertar. Agora vamos fazer uma colocação aqui. Citar a mente, né, nós temos a consciência, nós temos os veículos no qual esta consciência ela age, né, e nós temos os planos de Pactre, em um campo maior. Lembra que eu estava falando sobre mente, né? Então, nesse exato momento, a consciência ela não está mais agindo sobre esses veículos. Claro, vamos meditar, ela flui sobre os veículos, ela flui, senão este corpo pereceria. Mas ela está, né, isenta de estar utilizando esses fluxos, né? Ela está brilhando, iluminada sobre os outros corpos, né? Ela está trazendo muito outro conhecimento isento da consciência estar armazenada dentro da frágil Chitta, da frágil mente, né? Ela está um brilho mais intenso, apesar, né, de Chitta já estar transparente, Chitta já está calma, Chitta já está tranquila e permite que esse fluxo desça e chegue, né, a trazer ao conhecimento as pessoas que ali estão ávidas ao redor daquele grande yogi, né? Grande, não poderosíssimo, mas grande yogi, que já está pronto para passar muito conhecimento, né, a muitas pessoas. Claro que vai ser muito difícil utilizar palavras para passar esses conhecimentos, mas à medida do possível que ele vai chegando lá, ele vai encontrar meios de estar trazendo essa espiritualidade, esse conhecimento. Aí, só para você ter uma noção, nós falamos também sobre mediunidade, nós falamos sobre clarividência, clareaudiência, nós falamos, tudo isso se transforma-se tão pequeno diante de tudo que está acontecendo aqui, tá? Agora nós vamos fazer a ligação, então, com o Sutra de número 48. Eu acredito que eu consegui fazer um resumo aqui, né, complementando ao vídeo 47 e desfazendo os erros. Claro que é interessante nós pensarmos aqui, acho que eu vou fazer mais um pensamento. Vamos falar sobre essa madeira aqui. E eu faço uma pergunta para você. O que você entende de madeira? Percebe que por mais que a gente se julgue doutor, entendido, engenheiro, um engenheiro florestal, um ambientalista, sempre vai faltar algo, né? Por mais que a gente esteja com um doutorado, por mais que a gente esteja passado uma vida toda estudando, sempre vai faltar algo. O que é madeira? As suas infinitas aplicabilidades, a lei, como ela se formou, o seu arquétipo, por que existe madeira? Tudo isso é respondido. Então a gente passa a ter todo o conhecimento ultérrimo de que é madeira, para que serve suas aplicabilidades, conversões. A pessoa, eu não sei o que eu posso converter aqui, eu sei que eu posso converter em fogo, né? Eu queimo ela, acabo com ela num instantinho. Não, mas o que mais pode ser utilizado para converter? Imagine quanta força está dentro desses átomos aqui, quanta energia, quanta produção energética pode sair energia aqui para quem sabe, para alimentar o mundo todo, só através de uma polegada, 1 centímetro quadrado, né, cúbico de madeira, e a gente não sabe usar isso. A gente não tem um conhecimento total, mas aqui se tem, completo, sem isento e imune de qualquer erro ou dúvida que você possa imaginar. E não é algo que você precisará estudar, eu preciso passar 20, 40, 60 anos, uma vida toda estudando o que é madeira. Não, ele desce automático, você vai estar aqui, já vai... É um ponto incrível. Até para descrever faltam as palavras para descrever um ponto disso, né? A gente pode arranhar aqui, imaginar, tentar trazer conteúdos, mas mesmo assim é falho. E o Sutra de número 48, então, ele vem dizer que nesse estágio, a consciência, olha que interessante essa palavra, vê que ele não fala Chitta, ele não diz mente, ele fala consciência, que é o agente. A consciência é portadora de verdade e retidão. É muito importante entender o que é essa verdade e esta retidão, né?
As pessoas vão começar a imaginar aqui, né? Olha, verdade e retidão. Então as pessoas vão começar a dizer aqui que vai ser o momento que eu vou virar um líder da humanidade, né? Porque eu vou falar, eu vou estar com a verdade, eu vou estar com a retidão, né? Não é bem nesse sentido aqui. O que significa, né? Ratambará, né? Ratambará. E aqui fala Prajanhã, que é o mais elevado, né? O conhecimento mais elevado, Tatra. É o conhecimento correto, Tatra, mais elevado. Então quer dizer aqui, meus amados, nesse exato momento, como eu estava comentando agora, que vai estar tudo isento de erros, né? Nós vamos estar isento de todo o erro, todo equívoco, todo o achismo, todo qualquer pensamento, eu penso que é assim, de crenças falsas, ideologias, culturas errôneas, espúrias, atrasadas, preconceitos, leis, né, pela metade. Nós vamos estar com o todo, nós vamos estar com a verdade. Sabe o que é a verdade? A verdade utérrima, a verdade espiritual, a verdade suprema, a verdade inatingível, inalcançável, através das interpretações da mente, através das observações, através dos 5 sentidos, né? Através dos 5 sentidos limitados. Essa verdade concreta que escapa a todo momento, que escapa a toda hora, que a gente olha as coisas e fica pensando, meditando. A gente nunca tem o todo das coisas. Parar para analisar, a gente hoje tem sapatos, né? Eu estou olhando aqui, estou apontando um sapato meu que está ali. A gente tem sapato, tu sabe para que tu vai usar o sapato, tu já imagina teus pés quentes, aquecidos, confortáveis, mas a gente não tem o todo de que é sapato, como foi inventado, como que desceu esse pensamento à luz da pessoa que criou, quais as leis que ali estão. Foge muita coisa, sempre vai faltar algo no campo no fundo, para nos preencher de verdade sobre os conhecimentos. Ele sempre fica com as coisas espúrias, mal elaboradas, mal construídas. Isso tudo se elimina, porque a verdade, essa verdade espiritual máxima, né? Eu não sei, nem sei se eu estou conseguindo descrever o que é o grau dessa verdade. Ela jaz dentro de nós. Ela jaz dentro de nós. E aqui fala retidão, né? Esta retidão não é o seguinte assim, eu vou andar reto, eu sei que agora aquilo ali é errado, aquilo ali está certo, então eu vou deixar o errado e vou seguir o certo. Não é nem isso, essa retidão, não é nem isso essa retidão. Essa retidão é aquela perfeição espiritual, porque nós vamos saber de toda a verdade, tudo essa verdade espiritual, que nós vamos andar nela. Não é porque nós vamos fazer um esforço para andar nela, porque nós vamos ser ela. Nós estamos encerrando essa primeira etapa, nós vamos estar voltando então, já para dar o complemento, né? Como passa rápido, né? Passou muito rápido. Já nós estamos de volta, você segura aí, nós vamos dar continuidade dentro desse assunto aqui, complementativo aos assuntos anteriores. Acho que são vídeos, são sutras de nós estarmos lendo ele uma vez por manhã, uma vez por tarde, uma vez por noite, está absorvendo toda hora. Segura então aí que já nós vamos estar de volta com você. Voltamos e já não vamos deixar a coisa esfriar aqui para nós não perdermos, né? A gente não vai estar pensando, né? Olhando, observando, medindo, aferindo, né? Exemplo aqui, como é que está a temperatura? Sabe que vai chover? Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, estão dizendo isso, dizem aquilo. Eu ouvi falar disso. Olha, vai saber, falar do tempo é mentira. Não vai existir, não sabe? Essas coisas
termina. E não é uma coisa que você vai precisar fazer consultas. Deixa um pouquinho consultar aqui. Deixa eu pensar um pouco como é que a gente vai fazer isso. Não, sabe? Nossa, meu Deus, é um fulgor, é um esplendor inimaginável. É inimaginável, né? Passa-se a estar esse conhecimento espiritual elevado, ele passa como se toda essa verdade que a gente estava comentando, ela passa, né? Ela passa a estar dentro de você, você está preenchido com todas as leis, com todas as coisas, né? Você já tem o domínio praticamente sobre Pactra, né? Porque nós estamos já praticamente aqui, né? Nós estamos já praticamente dentro daquele nível que nos conduz, né, já a romper Pactre, né? Então nós estamos quase sendo senhores, né? Nós estamos quase nos últimos portões que tem de estar. Então nós paramos para fazer as análises, né? O quanto domínio, quanto conhecimento já se adquire, porque se abastece, se infla, se está conectado com as coisas, está conectado com tudo, com todos os, né? Vai saber fazer, vai saber não é fazer, vai ter dentro de si. É tipo uma osmose, né? Não é, deixa eu dar uma olhada ali para mim ver. Olha ali. Não existe isso. É a verdade junto, é a busca, né? É a fusão do buscador, da verdade, né? É a fusão de tudo. Está tudo integrado, tudo fundido, né? Esta é a luz de Budi, a fonte da sabedoria, da espiritualidade. Ela começa a trazer seu esplendor sobre esse intelecto, iluminando, deixando de ser escravo do eu inferior, e ele está se transformando num instrumento do eu superior. Olha só isso, né? É um momento então que você é a verdade está dentro de ti, a verdade manifesta-se em você. Mas essa verdade, nós vamos imaginar assim, é uma verdade espiritual no sentido de religiosa, né? Eu vou estar lá fazendo mesmo, não é só isso, é científica, histórica, física. Nossa Senhora, não tenha dúvida, quando você olhar assim, o exemplo, você vê um irmão, você já olhar e enxergar todas as personalidades, não é enxergar, já saber, é instantâneo dentro de você, todas as personalidades, tudo que ele já foi, tudo que vai acontecer a ele, as coisas estão, o passado, o futuro, o presente, tudo num pacotão, num bloco para você ali dentro, né? Meu Deus, é indescritível, gente. Eu tento conduzir por palavras para fazer com que nós tentamos criar, né, de Chitá, que é tão limitado para falar. Como a gente vai falar, né, usando Chitá de algo que é fora de Chitá, né? É algo elevadíssimo, elevadíssimo. Esta é a verdade, né? Eu estou tentando traduzir aqui para você ver esse grau elevadíssimo da verdade, essa verdade ultérrima. Mas tem também a chamada retidão. Percebe que verdade é um pacote. Estou recebendo a verdade. E a retidão, essa retidão também de um nível muito profundo, é a maneira que eu passo a me portar. Porque quando não se tem erros, quando não se tem achismos, não se tem distorções, tem a lei, tem o conhecimento último, amplo, né? Passa a ser aquilo passa a ser você. Cessam-se dúvidas, cessa-se tudo. Tem que ser reto, não tem que ser reto isso, não tem que ser uma retidão. Você não vai agir mais distorcido, não vai ter mais erro, não vai mais... desculpa, gente, eu errei aqui. Eu acho que é assim, não acabou. Eu estou dando exemplos físicos muito espúrios para uma realidade tão grande, algo tão inconcebível, inimaginável, não cabe dentro da mente. Mas a gente tenta fazer o melhor para cavocar, para mexer, fazer você trabalhar, né? Fazer você enxergar essas realidades profundas. Então é mais ou menos isso, tá? Aqui na leitura que nós vamos fazer agora,
ele vai falar da trimembração, né? A trimembração, o desmembrar, né? Sat, Chit, Ananda, né? A trimembração universal, né? Sat, Chit, Ananda, é isso? Deixa eu pegar aqui, ver se eu encontro, meus amados. Deixa eu ver se eu consigo encontrar essas. E o que acontece? Nós vamos estar, então, conectado a uma das manifestações, né? A uma das trimembrações da manifesto, depois do uno vira trino, que é as essências de Sat, né? Sat, que se desmembra já em verdade e retidão. Lembram quando nós estávamos falando em alguns vídeos, eu não sei se você vai lembrar, mas eu vou tentar fazer o máximo possível para descrever para você, que nós estávamos falando que a consciência, ela traz, né, exemplo, né, a consciência, ela traz, até me fugiu da mente, irmãos, olhando aqui, tentando procurar uma coisa aqui, até me fugiu da mente que eu queria passar para você. Mas assim, ó, exemplo, né, o som, vamos falar do som, vai ser fácil explicar desse jeito. O som, ele traz o conteúdo, né, a mensagem que ele quer passar, né, mas ele traz também as leis, né, ele traz também as leis de como ele se manifesta. Além dessa mensagem que está ali encravada, inserida, ele traz as leis, como ele se manifestou, as utilizações, tudo que está no plano de fundo, né, junto com a mensagem. Está entendendo? Tem dois agentes em um. A gente tem que desmembrá-los para poder ver se isso não tiver mais agentes, né? Sat, Chit, Ananda. Tá aqui, ó. Tá? Que é essa trimembração térrima, né? Então o que acontece? Tem que ver que traz toda a lei, todo o conjunto, toda a forma, mas traz também a mensagem. Tem duas coisas acontecendo ali juntas, né? E nós vamos desmembrar e separá-las. Então a mesma coisa aqui, verdade e retidão. Essa palavra verdade e retidão, ela é uma coisa e é outra, né? Mas elas estão juntas, elas estão unidas, mas numa observação bem afinada, elas estão separadas. Eu vou dar exemplo aqui, a mesma coisa da luz e o calor que a luz emite, né? Tá tudo junto dentro de um pacotão. Eu sinto luz, eu sinto quando eu digo sentir, eu digo fazer a vibração, né? E luz e sinto calor. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas elas estão juntas. Acho que foi a melhor definição que eu consegui até agora, né? Luz e calor. Nós vamos o fogo lá, aquela luz do fogo, né? E sentimos o calor, tudo ao mesmo tempo. Mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Elas se desmembram. É a mesma coisa aqui. Verdade e retidão. Elas emanam-se de um ponto. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Essa verdade é o conhecimento total, amplo, profundo, muito além de que Chitta consegue absorver, o intelecto, é fora da mente, né? Fora da mente, é espiritualizado, inclusive aqui fala que o estágio máximo da luz do alvorecer espiritual já está habitando dentro de nós. Budi, né? Budi que tem todo esse conhecimento, Budi que é, né, o conhecimento da máximo impacto, é onde está habitado todo esse conhecimento, porque nós podemos fazer esse desmembramento, assim que nós estamos fazendo o desmembramento de verdade e retidão, a gente pode tentar compreender esse ponto impacto, né, aonde está todo o conhecimento e toda a lei, o conhecimento e lei, né, estão lá, imagine lá, sabe, nossa senhora. A gente está dentro da gente, né? Tu percebe que está dentro de mim, mas não consigo achar palavras para explicar. É o outro passo, outro ponto. Então, assim, tu para analisar lá, né? Quando está lá. Então, você é verdade e você é retidão. Cessa-se, né? Todas as coisas. É um ponto muito elevado, meu Deus do céu. Eu sei que você vai meditar sobre isso, você vai fazer suas meditações sobre isso e você vai conseguir. Você vai conseguir
arranhar. E a gente para arranhar e vê que isso não é falso, né? Isso é real, isso é verdadeiro, isso existe. A gente para ver que isso é profundo, né? A gente consegue ter dentro de nós uma certeza que mostra que isso é uma verdade a ser buscada, né? É algo que nós queremos nos apropriar. Mas para isso tem que ter a serenitude, tem que ter yama, tem que ter niyama, tem que ter pranayama, tem que ter asana, tem que pacificar corpos, tem que mudar-se postura, conduta, tem que suavizar-se, tem que sumir, né? Sumir no sentido de esquecer-se deste mundo distorcido e ilusório que nós estamos vivendo e ter a vontade maior, suprema de estar sendo maior que tudo isso, né? Essa é a busca do yogi, né, amados? Essa é a busca do yogi, tá? Então tá bom, nós estamos lá, né, nos estágios mais nirvikara de sutilidade dos objetos, nós estamos já nos portões, né, a luz de búdica já está dentro de nós e aí começamos a um ponto de espiritualização muito grande, no qual toda a verdade subjacente em Paktre, ou a pureza máxima das leis, das realidades permitida ao conhecimento dentro desses níveis estão fazendo parte de nossas vidas, né? Automaticamente esta retidão, porque ou seja, é uma coisa tão isenta de erros, né? A gente sabe para onde vem, para onde vai, que não é a interferência de fluxos, questionamentos, dúvidas, não, já está, é apropriar-se de todo, né? De todo que nós, nesse estágio que a consciência, não chitar, não mente, a consciência, o eu, né, essa consciência que sou eu, que manifesta, que me manifesta, que manifesta-me, né, ela tem a verdade e a retidão. Imagine como não estaríamos quando chegarmos a este ponto, toda a humanidade. Porque a humanidade caminha para isso, né? A passos lentos. Mas se nós olharmos 200 anos atrás, 100 anos atrás e ver o que está agora, e ver para que ponto nós estamos marchando e chegando, nós estamos caminhando para esse grau de evolução, né? Vamos fazer a leitura então? Vamos à leitura, acho que agora somente a leitura. Será que vamos conseguir concluir aqui? Vamos fazer um esforço, tá, irmãos? Seção de número 1, Sutra de número 48. Nesse estágio, a consciência é portadora de verdade e retidão. No Sutra anterior, foi mencionado o estágio no qual a consciência puramente intelectual, que bacana, né? Olha que definições melhores são encontradas aqui no livro, converte-se na consciência espiritual em Samadhi. O presente Sutra refere uma importante qualidade do novo tipo de consciência resultante desta mudança. Isto chama-se Ratambara, que é o estágio esse, né, de verdade e retidão. Trata-se esta palavra de uma palavra derivada de duas raízes sânscritas, Ratam, que quer dizer o correto, Bara, que significa portar ou sustentar. Por consequente, Ratambara significa portador da retidão. Ratam e Satyan, a verdade, são duas palavras de significado muito profundo nas escrituras sagradas hindus e, sendo correlatadas, geralmente são utilizadas juntas. Embora às vezes sejam empregadas como sinônimas, né? Sinônimo disso é aquilo, né? Há uma sutil distinção em seu significado que muitas pessoas consideram difícil de captar. Para compreender isso, devemos nos lembrar de uma doutrina muito conhecida da filosofia oriental, segundo a qual o universo, tanto visível quanto invisível, é uma manifestação de uma realidade divina, ou o espírito que nele habita interiormente,
que é a fonte, é a causa última de tudo o que nele acontece em termos de tempo e espaço. Essa palavra tempo e espaço, a gente vê que o tempo e o espaço estão juntos, mas o tempo é uma coisa e o espaço é outra. É a mesma analogia que eu acabei de dizer agora do calor e da lâmpada, né? Do calor e da luz, perdão. É que eu estou associando uma lâmpada na minha mente. Essa realidade é citada como Sat. Em sua experiência no universo, manifesta-se fundamentalmente de duas maneiras. Percebe? É a mesma coisa da luz, né? Nós vemos a luz e vemos o calor, vemos a luz e vemos o calor, mas é uma coisa só, né? Duas coisas distintas, mas que saem de uma coisa só. Em primeiro lugar, constitui a verdade ou a própria essência de todas as coisas. Olha a definição. A verdade é a essência de todas as coisas, tanto em seu aspecto material quanto moral. A isto denomina-se Ratan. Satyam é assim a verdade relativa, subjacente à manifestação, construindo as realidades de todas as coisas. Olha que interessante isso. Conseguiu entender isso? Ratan, né, que é um correlacionamento correlatado com Satyam, eles usam muito essas duas correlações, essas palavras são sinônimas, né? Então, significa o todo que nós estamos observando aqui, construindo a realidade de todas as coisas. Toda a realidade, as realidades ultérrimas, espirituais, as leis, os últimos, né? Tudo isso. Ratan é a ordem cósmica que inclui todas as leis morais ou espirituais. Olha só. Olha que fantástico. Em sua totalidade, olha, Ratan é a ordem cósmica. Então, existe uma ordem cósmica, uma lei para as coisas estarem funcionando, natural, moral e espiritual, e existe junto, né, relativamente junto, a realidade de todas as coisas. Medite sobre esses pontos depois que tu vai ver, né? Então, assim, eu vejo algo, né, vamos dizer assim, eu estou vendo aquilo, estou construindo a mente do aquele objeto. Então eu tenho uma verdade da manifestação, mas para aquele objeto estar se transformando nessa verdade, correlatado a ele, existem as leis que fazem com que ele seja verdade, né? Então é duas coisas, eu tenho todo dentro de mim, tá? Em sua totalidade, tudo isso em sua totalidade, e aos quais são eternas e invioláveis na natureza. Satyam e Ratan serão, portanto, vistos como os dois aspectos de Sat em manifestação, um estático, o outro dinâmico. Olha que coisa legal de observar. Dia e noite, a gente vê que dia e noite são separados, né? Escuridão e claridade são separados. O silêncio e o som são separados, mas na verdade não são, é correlatado, eles estão juntos, eles são a mesma coisa, é um correlatado do outro, um traz a moralidade, a lei, sabe? Exemplos nesse sentido, para tu poder compreender. Faça esses jogos que tu vai ver, né? Eles são inseparáveis, juntos representam a própria função do universo manifestado. Agora fala aqui, ó, Ratambara Prajanyan. Eu vou mostrar aqui antes de nós virarmos aqui a página para nós vermos ali, né? Como é que está escrito o sutra. Tá? Ratambara Prajanyan. Assim aquela espécie de consciência, olha que eu estou falando consciência, não estou falando chitar, mente, conhecimento, não, estou falando consciência, que é uma percepção infalível do correto, percepção infalível. Tente captar o significado real do profundo dessa palavra. Percepção infalível, acaba-se erros, dúvidas, achismos, tudo que eu falei, né? Dá uma percepção infalível do correto e da verdade subjacente às manifestações. Seja o que for visto à luz desse Prajanyan, o que é? O conhecimento mais elevado de uma coisa, né? Deve ser correto e verdadeiro. Olha só isso.
né? Eu estava vendo aqui um outro modo, um outro exemplo de tratar com os irmãos para nós explicarmos. Você está vendo esse vídeo, né? Você está vendo esse vídeo? Você percebe que esse vídeo ele traz, não o conteúdo dele, eu digo o vídeo em si, ele traz, de certo modo, verdade e retidão. Como nós podemos definir isso, né, num exemplo, utilizando esse próprio vídeo que você está vendo? Primeiro que ele tem fotos, né? Várias fotos. Então você desmembra algo. Desmembrou. Eles são os framings, uma quantidade infinitas de fotos, né? Infinitas não seria a palavra, mas uma velocidade absurda que confunde a mente de fotos. Mas também ele tem o áudio, né? São duas coisas separadas, o áudio e o que você está vendo. Um alimenta, né? Uma delas está alimentando a visão, puramente o teu olho, né? E a outra alimenta o teu ouvido. Então juntos você está pegando duas coisas que estão inseridas nisso. A visão, o ver, né? Está sendo estimulado o teu olho, e aí tu tem uma imagem. E está sendo estimulado o teu ouvido, você tem um som. Lá dentro de você está unindo esses dois, está construindo algo, mas eles são separados. Tá? É isso que nós queremos dizer aqui para você. Mais ou menos assim, você vai conseguir captar com isso. Tá? Então, seja o que for visto à luz aqui para genhar, né? Ou para adinar, tende a ser verdadeiro e correto. Ao analisar-se o sutra precedente, mencionou-se a influência do intelecto que produz distorções, e viu-se como o intelecto sem a iluminação búdica é incapaz de perceber as profundas verdades da vida. Claro, porque nós ficamos no campo de Chitta. Consideramos agora, em síntese, como atua esse obscurecimento produzido pelo intelecto. Em nossa busca de conhecimento, queremos a verdade. É ou não é? É o que a humanidade não está buscando, é o conhecimento? Queremos a verdade como num todo, mas o intelecto permite-nos ver apenas uma parte da verdade de cada vez. É muito bom, deixa eu segurar aqui o que está querendo explicar esse trecho do livro, esse trecho que Time está abordando agora. Falou sobre verdade e retidão, e veio dizer que nós marchamos para a busca de uma verdade, nós queremos buscar a verdade, nós queremos dissipar as trevas, né? A humanidade faz isso, é uma construção nossa, está no nosso DNA, por assim dizer, né? Todo mundo quer sair desse mundo de ilusões, achismos, e nós queremos saber da verdade. A ciência caminha para isso, o homem estuda para isso, né? Os estudos nos trazem isso, mas nós temos um detalhe que nos bloqueia pelos meios que nós estamos procurando, que é o nosso próprio intelecto. O nosso próprio intelecto não vai conseguir, a mente não vai conseguir captar o todo, precisa de um grau mais elevado para isso. Precisamos espiritualizar-se, evoluir pelos caminhos do yoga para isso. É isso que está abordando aqui, ó. Assim, o conhecimento obtido por meio do intelecto nunca é perfeito. E é de sua natureza nunca ser perfeito, porque não capacita a verdade. A maneira como o nosso intelecto impede-nos de ver as coisas como elas são e ocasiona as fragmentações da verdade é compreendida somente quando transcendemos o próprio intelecto em samadhi e penetramos nos planos mais profundos da consciência. Olha que eu estou falando com intelecto uma coisa, consciência é outra. Situados além desse intelecto. Não apenas nada é visto como um todo pelo intelecto, mas também nada é visto em sua correta perspectiva. Olha que eles estão falando duas coisas que fazem parte de uma só, né? O intelecto não vê nada e as coisas não se apresentam em sua correta perspectiva, em relação com as outras coisas e as outras verdades existentes ao mesmo tempo. Isso faz com que superestime a importância das verdades parciais. Utilize indevidamente o conhecimento relativo às forças naturais, adote meios errados para atingir fins corretos e tantos outros males dos quais a civilização moderna baseada no intelecto fornece muitos e notáveis exemplos. Todo erro universal, todo erro mundano, todo atraso que você possa analisar, todas as
Jamais, né? Você pode trazer aqui um doutor, um erudito, um engenheiro da NASA, tem erros, né? Porque ele não tem a verdade, a retidão dentro dele. Ele está buscando, mas ele tem erros. O intelecto nunca vai preencher isso. Você vai deixar lacunas das leis profundas, das leis. Esta falta de perspectiva e percepção do todo é característica de todo o conhecimento e ações baseadas no intelecto que se divorcia dessa sabedoria. O conhecimento obtido em Samadhi, né, quanto à luz de Budi, ilumina a mente, não apenas é isento de erros e de dúvidas, mas relaciona-se com a lei cósmica subjacente que governa a manifestação. Olha que interessante. Meu Deus do céu. Baseia-se não somente na verdade, mas também na retidão. Eis a razão de Prajna, ou a consciência atuando nos estágios superiores de Samadhi, de conhecimento mais elevado, ser chamado de Ratambara. O conhecimento que o yogi obtém é perfeito, verdadeiro e é incapaz de usar-se para o mal, como um conhecimento obtido somente através do intelecto pode ser mal utilizado. A vida e a ação baseadas em tal conhecimento deve ser correta e deve estar de acordo com a grande lei que governa o universo. Né? É uma coisa que não tem utilizar para mal, usar para isso, para aquilo, não tem, é muito superior. Você passa a ser aquilo e aquilo passa em você, você passa a compreender o todo. É a verdade, nossa, é tão difícil achar palavras para descrever isso, mas você vai conseguir. Ai, meu amado, espero que tenha conseguido entregar para você o conteúdo desse sutra, né? Nós estamos finalizando, encerrando então mais um dos nossos encontros. Nós vamos também ao próximo sutra, o sutra de número 49, né? Que vai tratar um pouco mais sobre isso, sobre conhecimentos pelo que eu entendi na leitura alta que estou fazendo aqui, né? Eu não me aprofundei ainda na verdade da retidão dele, mas pela leitura alta aqui, nós vamos estar falando mais sobre intelecto, conhecimento de intelecto, conhecimento espiritual, conhecimento, né, de Prajna. Nós vamos estar abordando mais profundamente isso para entendermos, compreendermos ou tocarmos o estado que nós estamos hoje e o que nós precisamos buscar, que somente através, né, dos mais altos níveis de Samadhi vamos adquirir. Depois nós vamos ao Sutra de número 50 e o Sutra de número 51 e assim encerramos a sessão de número 1. Então nós temos 2, praticamente mais 3 encontros, né? Estamos concluindo a primeira sessão dos Yoga Sutras, tá? Acho que era isso. Tomara que nós tenhamos entregado a verdade e a retidão para você hoje, né? Difícil, tá? Difícil, mas tudo bem. Muito obrigado a todos e Namastê.